Amém. Deus abençoe. Deus te use, pastor. Boa noite, meus irmãos. Pai do Senhor, tudo bem com você? Você está feliz com Jesus aí? Deus tem sido bom com você? Hoje foi um dia maravilhoso, né? De chuva, depois sol, depois chuva de novo. Quem pegou chuva aí hoje? Pelo menos assim, perto de você deu uma chuvinha. Aí depois deu um calor maravilhoso. Isso é bênção, não é verdade? Eu, como diz a dona Fatinha, minha mãe, só sente calor quem está vivo. Só. Então, quando você está assim, naquele período de calor, ou chuvoso, seja como for, eu busco minimizar a reclamação. Ah, tá chovendo demais, tá calor demais, Tenta mudar um pouco esse negócio, porque a alegria do Senhor nos fortalece, e dependendo da forma como nós vemos aquilo que nós estamos passando ou vivendo, você vai determinar verdadeiramente quais serão os resultados que você tem pela frente. Amém? Eu queria hoje compartilhar a palavra do Senhor com você. Eu queria pedir que você pudesse fechar os seus olhos para nós possamos orar juntos, amém? Senhor, o Senhor tem total liberdade de estar conosco neste lugar. Seja o Senhor a ministrar os nossos corações, seja o Senhor a falar nesse tempo. Eu quero pedir a Ti, Espírito Santo de Deus, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor tem total liberdade aqui. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos? Que bênção. Eu vou compartilhar esse tema com vocês hoje. O tema da palavra hoje é Deus continua o mesmo. Foi interessante já tem 2 semanas que eu tive um reencontro, né, com um amigo que já tinha tempo que eu não o via. E foi interessante que eu comecei a perceber algumas coisas nele, a gente conversando, e eu vi que algumas coisas nesse meu amigo não mudou em nada. Então, alguns aspectos da sua personalidade, algumas coisas até na sua postura, sua forma física. Outro dia encontrei uma pessoa que já havia mais ou menos uns 8 anos que eu não a via, e quando eu olhei assim, falei assim, nossa, parece que você está do mesmo jeitinho, você não mudou nada. Aí eu olhei para mim e falei assim, rapaz, de 8 anos para cá eu mudei muito. Aí eu percebi, falei, rapaz, eu preciso rever meus conceitos acerca de algumas formas aqui de agir, porque a começar, né, do cabelo, porte físico, mudou demais. A pessoa que eu vi estava do mesmo jeitinho. Quando eu olhei assim, aí eu ainda fui, depois eu olhei no Facebook umas fotos antigas, e eu vi e falei, gente, mas tá igual. A pessoa casou, teve filho e continuou igual. Você já viu pessoas assim, que passam 5, 10 anos, a expressão dela continua a mesma? Tem gente que parece que fica mergulhado num formol, né? Não muda, continua naquela pegada, né? E há outras coisas interessantes. Você já percebeu que o cristão, né? Quanto mais velho ele fica, parece que ele vai ficando mais bonito? Já percebeu isso? Você que é crente aí, já tem aí pelo menos uns 10 anos de crente, pega uma foto sua de 10 anos atrás e olha agora. Eu acho que você está mais bonito. É ou não? Esses dias, irmãos, nós abrimos aqui, nós estávamos ia fazer alguns trabalhos gráficos aqui na igreja. E aí, gente, nós abrimos aqui o arquivo de fotografias da IBR. Gente, deu aquele saudosismo, né? Que tiraram as fotos minhas, até colocaram foto minha do casamento e jogaram aqui. E eu falei, uau, tive bem na fita. Mas tinha uns irmãos que olhavam assim, nossa, mas era estragadinho. Agora Deus fez a obra. Deus vai fazendo a obra, né? Você vai melhorando por dentro, isso vai realçando por fora, não é verdade? Você vai melhorando, você vai embelezando a sua alma, o seu coração vai ficando em paz, e o coração em paz aformoseia o rosto. Você vai ficando mais bonito. Então, se você quiser ficar melhorzinho, né? Se você quiser dar uma melhorada, vai dar uma sondada no seu coração, pede o seu Espírito Santo, começa a tirar as amarguras, essas tiriças, essas trem ruim, vai limpando, que você vai começar a perceber que você vai começar a dar uma melhorada. Sua autoestima vai dar uma melhorada, você vai começar a sorrir mais, entendeu? Então busque ao Senhor acerca disso aí, para que você possa ser melhor a cada dia. Essa pessoa que eu estava conversando, um amigo meu, eu percebi que ele continuava o mesmo em alguns aspectos. Em outros ele deu uma melhorada, ele cresceu financeiramente, ele teve altos e baixos na sua profissão, uma série de aspectos. Mas em contrapartida, ele continua lutando com os mesmos gigantes. Há mais de 25 anos a gente se conhece,
E há mais de 25 anos, aí ele tem aí mais de 20 anos de casado, e mesmo com 20 anos de casado, ele continua com as suas mesmas guerras no seu casamento. Só que o detalhe é que agora ele vem piorando um pouco mais, porque ao passo que ele vai começando a desacreditar, a perder a esperança em algumas situações. Mas eu não vim aqui hoje para ficar falando da vida dos outros. Eu só estou aqui ilustrando, porque de repente pode estar acontecendo contigo. Pode ser que os dias vêm passando e você está mudando. Mas que tipo de mudança tem sido essa? Existem, eu vou dizer, 4 fatores que são vetor de mudança em nossas vidas. O primeiro deles é a família. A família, a sua família é um grande fator de mudança sua. Seja para melhor, para pior, mas a família é um grande fator de mudança. Outro fator de mudança é, se você aí ainda estuda, é o seu ambiente escolar. Haja vista que é um grande desafio para os jovens esse período acadêmico. Já viu que quantos jovens mudam no período da faculdade? Tem até alguns memes da internet colocando assim, fulano entrando em um curso na universidade X. E aí, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, e vai passando. Primeiro período, segundo, terceiro, aí a pessoa vai mudando. Chega no último período da faculdade, uns memes da internet, você vê que a pessoa está totalmente transtornada, totalmente mudada. Isso é muito comum de acontecer. Eu já vi isso acontecer várias vezes. O ambiente acadêmico, ele é profundamente transformador na vida do ser humano, em vários aspectos. Outra área de mudança na sua vida, outro vetor de mudança na sua vida é o seu trabalho. Onde você trabalha, como você trabalha, tem uma grande força e um grande potencial de mudar você. Seja para algo positivo, para que você possa avançar, ou às vezes mudanças que vão deteriorar você. Porque existem mudanças que nos retrocedem. Existem outras mudanças que nos fazem avançar e crescer. Essas mudanças para que você possa crescer e avançar e vivenciar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ela é sugerida lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 12, versículo 2. 1 e 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando você faz isso, a sequência do versículo diz que assim você irá desfrutar, você irá vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, se você deseja vivenciar e viver isso, poxa, eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida, eu preciso mudar a minha mente. Mas essa mudança de mente, ela é condicionada a alguns aspectos. Salmos fala para nós, sugere para que você possa ler a palavra do Senhor e meditar nela dia e de noite. Se você abrir o livro de Josué, você vai ver que dentre os aspectos ali, algumas condições, algumas situações onde Deus condicionava Josué, ele fala, medite no livro dessa lei de dia e de noite. Não se aparte do livro dessa lei. São aspectos e pontos e dicas que eu já estou te dando aqui, que vão gerar transformação na sua vida, que vão mudar você, mas serão mudanças que vão agregar valor e você vai crescer e avançar no Senhor. São aspectos de mudança. Outro aspecto de mudança, outro vetor de mudança, que esse eu considero um dos maiores e mais intensos, e ele engloba toda a sociedade, é o ambiente eclesiástico, a igreja. A igreja, ela é um grande vetor de mudança na vida do ser humano. Aonde a igreja chega, a igreja de Jesus Cristo, o reino de Deus chega, a mudança acontece. Até uma situação, há tempos atrás, nós estávamos conversando, e nós conversamos com um pastor, e nós entendemos que se nós como igreja local, Igreja Batista Renascer, não começarmos a fazer a diferença na comunidade onde nós estamos inseridos, alguma coisa está errada. Foi então que começamos a rever muitos aspectos da nossa forma de agir e da nossa forma de comunicar com a sociedade. Como, por exemplo, você sabia que nós entregamos centenas de cestas básicas por mês? Olha, glória a Deus. Aí você pode pensar, nossa, que bênção.
centenas, eu digo centenas de famílias são transformadas, elas são conectadas com Cristo, elas são impactadas pelo poder do Evangelho, e isso acontece através de um braço de ação social que a igreja local está inserida e está fazendo, gerando transformação positiva, mudando a vida das pessoas. Se eu começar a conversar com alguns aqui, muitas pessoas, nós vamos aqui gastar muito tempo, você vai ver testemunhos extraordinários, de pessoas que chegaram aqui com a vida destruída, sem esperança nenhuma, e saíram daqui transformadas. Tem um homem na nossa igreja, um varão valoroso na nossa igreja, que ele chegou ao tempo que ele estava passando por uma situação financeira terrível. E aí o pastor João virou para ele e falou para ele assim: olha, vem aqui para a igreja. Ah, mas o que eu vou fazer? Em vez de você fazer nada na sua casa, faz nada, entre aspas, aqui na igreja. E aí o irmão, ele vinha e ficava pelas manhãs aqui, ó, nessa região aqui, ó, sentado, orando, lendo a Bíblia. Em vez de ele ficar à toa, desempregado em casa, perdido, ele estava desesperado, ele ficava sentado aqui nessa região, orando, lendo a Bíblia, no ambiente cristão, no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja. Que mesmo durante o dia, nós estamos falando aqui nas manhãs, com o tempo, passados alguns dias, esse homem chega, procura o pastor e fala assim: pastor, eu tive uma ideia. E ele falou assim: eu sei mexer com a área do negócio. Ele falou assim: eu sei mexer com essa área X, não sou bom demais, mas eu sei. E eu estou sentindo no meu coração, Deus está ministrando para eu começar a mexer com esse negócio. E aí nós oramos, o pastor abençoou e falou assim: vai nessa tua força. Eu sei que esse homem pegou um dinheiro emprestado, arrumou um carrinho mais ou menos e foi para São Paulo, buscou uma mercadoria, trouxe para Goiânia e começou a fazer essa viagem, buscava mercadoria em São Paulo, trazia para Goiânia, começou com uma revenda. Hoje esse homem está um empresário, sustentando a casa dele, a família dele. O ambiente eclesiástico gera mudança. É por isso que a gente insiste tanto para que você possa vir à igreja. Ah, mas eu estou tão cansado. Vem no culto cansado. Ah, mas eu estou tão triste. Vem no culto triste. Ah, pastor, mas eu estou tão feliz. Vem no culto feliz. Ah, mas eu não gosto de ver o senhor pregar. Vem a si mesmo. Vai ser, de vez em quando pode ser alguma coisa que presta para você. Vem. Vem. É o ambiente que gera transformação. Não é à toa que nós colocamos o tema para o acampamento dos jovens de atmosfera. Porque existe um ambiente que pode gerar e proporcionar um milagre extraordinário na sua vida. E se você não estiver inserido nesse ambiente, você vai perder a coisa. Você se perde no meio do processo. Agora, diante de tudo isso que eu estou falando com você, dessa constância, nós temos algo maravilhoso escrito em Hebreus capítulo 13, no versículo 8. Aí essa hora eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Você pode repetir comigo nessa versão? Bem alto, tá? Vamos fazer bem alto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em meio a um ambiente de tantas mudanças, de tanta transformação, de tantos altos e baixos, de tanta oscilação, nós temos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu vou partir pelo princípio de que você que está aqui conosco na igreja crê na palavra do Senhor e crê que a Bíblia é a palavra do Senhor. Você pode dizer amém por isso? Então vamos lá. A Bíblia é a palavra do Senhor? Amém? Você verdadeiramente crê que esta palavra, essa Bíblia, ela é a palavra do Senhor? Sim ou não? Amém. Então ela é, não contém, é. Se ela é a palavra do Senhor, nós estamos vendo um Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pastor, onde é que o senhor está mudando isso aí? Quem muda
não é Deus. Quem é que muda? Quem é que muda? Nós quem? Cara pálida. Nós quem? Há uma poesia, acho que é do Luiz Fernando Veríssimo, se eu não estou enganado, que o nome desse texto chama-se Os Outros. Eu não vou ter um texto aqui na íntegra, mas a ideia base desse texto é mencionando: os outros, do que adianta viver? Porque os outros sempre jogam papel na rua. Os outros furam o sinal vermelho. Os outros são mal educados. Os outros furam a fila do supermercado. Os outros são corruptos. Os outros são mentirosos. Os outros. E ele menciona uma série de situações dos outros. E a pergunta no final da poesia é: mas quem são os outros? Porque quando nós estamos aqui juntos, eu sou o outro de você. Consequentemente, você é o outro de mim. Então, quando eu falo o seguinte: que adianta eu manter a organização e chegar no horário se os outros chegam atrasados? Não estou falando que você chega atrasado. Eu estou acusando você. Mas é porque o povo faz, as pessoas quem? Enquanto nós mantivermos uma comunicação terceirizada de os outros, de as pessoas, de a gente, de nós, essa comunicação jamais vai gerar uma transformação genuína na sua vida. Não vai. Porque você falar o seguinte: não, pastor, mas as pessoas sempre mudam. As pessoas quem? Quem que sempre muda? Quem sempre muda? Você está falando das pessoas ou você está falando de si próprio? De quem você está falando de verdade? É igual quando Freud fala que quando Pedro fala de João, aprendo mais sobre Pedro do que sobre João. Entende isso? Quando eu estou aqui e eu vejo dois irmãos conversando, eu vejo um falando do outro, ou o outro fala de mim, para mim, sobre ele, eu aprendo muito mais sobre aquele que está falando. Está começando, existe um momento, e precisa ser conscientizado isso em nosso meio, um senso de autorresponsabilidade, e começar a entender que o negócio é comigo. Porque se você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 19, você vai ver algo interessante. A Bíblia diz o seguinte: há uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos de Deus. O texto diz que a sociedade, o texto diz que a criação, há uma expectativa social pela manifestação dos filhos de Deus. É como se a sociedade falasse o seguinte, olhasse para a igreja e falasse o seguinte: que dia, quando é que você, igreja, irá manifestar a glória de Deus? Eu, sociedade, estou sedento por isso. As pessoas aí fora estão olhando para você que é cristão e está perguntando o seguinte: que dia que você vai ter a paz que excede todo entendimento? Porque eu, que não aceitei Jesus, eu que estou afastado do Evangelho, quero acessar essa paz que excede todo entendimento. Mas aí o que tem acontecido é que nós temos uma igreja que está pegando a luz e escondendo debaixo da cama. Nós temos um povo que é cristão e que está se perdendo e se enrolando nos cabelos das pernas, como diz o ditado, que tropeça nas pequenas pedras e que estão sempre lutando com os mesmos gigantes. Não há problema nenhum em lutar com os gigantes, mas até que dia você vai ficar lutando com o mesmo Golias? Precisamos ter um pensamento, um entendimento, foi assim: olha, não dá mais para eu continuar lutando com esse mesmo gigante todo dia, eles têm que cair. Lembra que eu falei com esse meu amigo? Ele é cristão. E há mais de 20 anos sofrendo com o mesmo problema.
E está cada dia piorando, porque agora eles já não querem nem ir na igreja mais, porque agora a culpa é da comunidade evangélica. É a comunidade evangélica que não consegue instruir, é o pastor A, B ou C que pecou. Mas espera aí, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Amém? Amém. Então nós estamos falando de um Deus que quando você sente medo, Ele vira para você e fala o seguinte: olha, existe um amor que lança fora todo o medo. E Ele te dá acesso a esse amor por meio do seu sacrifício na cruz. É desse Deus que nós estamos falando? É esse Deus que nós servimos, amém? Amém. Nós estamos falando de um Deus que a sua palavra diz que eu não preciso andar ansioso. É interessante que a ansiedade, ela fica condicionada na Bíblia. É diferente das aflições. As aflições mudam, porque ele diz o seguinte: neste mundo você passará por aflições. Então é o seguinte, te prepara, crente, não crente, você irá ter problemas. Diz aleluia. O aleluia do problema é muito ruim, né? Quer não, pastor, quer problema nenhum. Mas o nosso pastor já nos ensinou algo interessante, a Bíblia já fala sobre isso. Se você resolve problemas, você se destaca entre os demais. Então a recompensa vem por resolver problemas. Se você não é um resolvedor de problemas, você não é aquele que será recebedor de recompensas. Porque se você não resolve nada para ninguém, para que eu vou te dar recompensa? Faz sentido isso? Estão entendendo o que eu estou falando? Davi recebeu uma grande recompensa. Casou com a filha do rei. A família dele foi livre de impostos. O cara saiu daquela batalha montado, destacado entre os demais. Mas isso só aconteceu depois que ele encarou um grande problema. Agora, os irmãos de Davi já estavam na frente de Golias há muito tempo, sim ou não? E eles estavam o quê? Abre aspas, pipocando para o problema. Fecha aspas. Via o gigante e tremia nas bases e voltava. E com certeza devia estar apontando o dedo para um monte de coisas. Agora você vê um monte de problemas na sua frente. Eu tenho certeza que você vê um monte de problemas na sua frente. Sabe por que eu tenho certeza absoluta que você vê um monte de problemas na sua frente? Porque, assim como eu, nós seres humanos somos murmuradores, e nós geralmente murmuramos por aquilo que não está do jeito que a gente gosta. É o que nós chamamos de problema. Tem alguma coisa errada. Então, de repente, você... E olha, acredite se quiser, arrisco a dizer, você deve ver um monte de problema aqui na igreja. Faz assim, ó. Eita, pastor. Pois eu vou te dar aqui um provérbio que está lá em 1 Rogério 3,16. Se Deus te deu a problemática, Ele também te dará a solucionática. Como é que funciona isso? Se Deus te permitiu visualizar o problema, é porque Ele irá te capacitar para fazer parte, ser a solução. Eu me lembro que nós estávamos no ambiente missionário lá no Jocum, e aí a Jocum passava por muitos problemas financeiros. Muitos problemas. A gente comia carne só de vez em quando. Foi onde eu aprendi a comer berinjela milanesa. Eu vi de longe assim na fila do refeitório, eu olhei assim, gente, parecia o bife à milanesa. Aquilo salivou minha boca, eu comecei, né? Aí você tinha um panelão desse tamanho de arroz, vai diminuindo do feijão, diminuindo a batata, vai diminuindo. Eu chego na carne, era só um trenzinho assim, para você pegar na pinça.
E aí arroz e tal, aquele negócio. E eu olhava assim e falei, nossa, hoje é bife à milanesa, aleluia. E comecei a ficar aleluiado ali na fila do refeitório. E aí o pessoal, os obreiros da base, olhou assim e falou assim, é isso aí, Rogério, é bife à milanesa, eu vou separar 2 grandes aqui pra você. Eu falei, glória a Deus. Gente, eu tava no inocência. Quando eu cheguei aqui, ele chamou 2 bichonas, berinjelas, eu nunca tinha visto umas berinjelas daquele tamanho, em cima do meu prato assim, eu falei, E pensa num negócio que eu não gostava, que eu comia na marra, era a tal da berinjela. Mas não tem dessa não, gente, missionário. Aí eu olhei para a berinjela, não tinha carne. Aí eu só perguntei assim, tem molho de pimenta? Tem. Aí aquele molho de pimenta gota, que o bicho bate, chega a corroer a moedinha, já viram? Você pinga nesse, corrói assim. Moedinha gota, um copo desse tamanho de água gelada e tame berinjela. Então, no meio de todo esse caos financeiro que havia ali, uma vez numa reunião administrativa, um obreiro levantou. Pediu a palavra e o Carlinhos, que era o diretor da Jocum na época, ele falava assim, tinha um sotaque assim mineiro. Fala, obreiro! Aí, Carlinhos, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão que vai resolver todos os problemas financeiros da Jocum. Obreiro, então vai, compartilha, deixa Deus te usar. E aí veio o irmão. Deus me deu uma visão, olha lá, tá vendo? Na frente da base era uma chácara, tinha um equivalente a uns 3 campos de futebol, um pasto grande. E ele falou assim, tá vendo esse pasto aqui, Carlinhos? Deus me deu uma visão para nós plantarmos milho aqui nesse pasto, e depois que nós plantarmos milho, nós vamos ter uma plantação aqui, nós vamos ter essa colheita, e aí nós vamos vender o milho. Deus já nos deu um terreno, Deus falou comigo que esse terreno é fértil, que nós vamos plantar, e nós vamos ter milho, e a gente vai vender o milho, e o dinheiro vai voltar para Jocum, e nós nunca mais teremos problema financeiro, que nós teremos aqui agora uma lavoura de milho, e Deus me deu a visão, e aleluia, e manto, e começou a rodar lá, sapatinho, pererê, chorou, e tal, glória a Deus, e Deus falou comigo, nunca mais teremos problema financeiro. Aleluia, que bênção. Aí acabou a visão, aí veio a revelação. Aí o Carlinhos virou para ele e falou assim, ô irmão, que bênção, quando é que você vai começar? Quê? Quando você irá começar a fazer o plantio? Não, Carlinhos, Deus me deu a visão. Uai, mas peraí, e você não vai plantar nada? Não, aí Deus me deu a visão. Aí você organiza aí com a sua equipe de obreiro aí, e planta o milho, e vai lá e vai arar a terra, vai roçar, vai atrás da semente, vai bandido o quê, bandido. Ele falou assim, não, varão. Aí ele falava que isso tá, varão, varão, se Deus te deu a visão, Deus também te deu a missão. Bora, vai atrás da semente. Não foi para mim, se fosse para eu plantar milho, Deus teria dado o sonho para mim, eu teria sonhado com milho. Eu nunca sonhei com milho, varão. Aí começou. Resumindo, sabe quantas espigas de milho foi plantada lá? Sabe quantos pés de milho foi plantado lá? Vocês conhecem? Pois é. Aí está cheio de gente que tem a visão do problema, sabe como fazer. Ei, se você já viu o problema, já sabe o que fazer, é porque é para você ser parte da solução. Não é à toa que nós estamos em 2024, e acredite se quiser, o tema deste ano é amar e amar e servir. É para que quando você passar pela igreja e ver uma cadeira bagunçada, você não gritar, ô irmão, cadeira aqui, ó. Cadeira. Eita, o pessoal não desligou a luz até agora. Eita, podia ter um monte de gente. Acho que podia ter mais gente aqui na recepção. Podia ter um monte de gente no estacionamento. Acho que a gente podia estar tudo uniformizado. Isso, podia mesmo. Vai lá. É contigo. Vai nessa tua força. Só que o desafio é que nós vamos vivendo períodos em nossas vidas, e você vai começando a ter mudanças de humor, mudança de alvo, mudança de expectativa, mudança de paradigma. Você vai ter mudanças em todas as áreas. E você serve um Deus que não muda, que é, em sua essência,
o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que vira para você e fala assim: olha, você não precisa andar ansioso. Antes, olha aqui, versículo 6 e 7 do capítulo 4 de Filipenses, ele fala: olha, não ande ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, clama pelo seu pedido. Faça isso em oração. E você faz isso também, continuando no versículo, com ações de graça. Então, você tenha pedidos de oração. Você tem pedido de oração? Quem tem pedido de oração diz amém. Tem pedido de oração? Aleluia. Você gostaria que Deus fizesse algumas coisas que são extraordinárias? Amém. Tem pedido de oração? Amém. Apresente ele diante do Senhor. Mas você tem também motivos de gratidão? Então por que você também não agradece? Chega em Deus e fala de vez em quando assim: ó, Deus, hoje eu só vim aqui para te agradecer. Esse domingo eu recebi um abraço aqui de um irmão que foi espetacular. Ele passou aqui e falou assim: pastor, posso aqui falar com você um minutinho e tal? E eu falei: beleza. Fui lá e ele me deu um abraço. Ele falou: não, eu só queria te dar um abraço. Eu falei assim: amém. Aí ele falou: não, esse aqui é um abraço de gratidão. Eu já vim aqui tanto pedir para o senhor orar por mim, e o senhor acredita que Deus está fazendo coisas tão maravilhosas na minha vida? Eu só vim aqui para te dar um abraço e te agradecer, pastor, obrigado. Vamos continuar junto em oração, mas obrigado, ó, obrigado pelo apoio. Eu salvei minha semana. Não porque eu mereço, e não porque nós vamos atrás disso, que faz ou não faz diferença nenhuma. Mas o que mais me alegra, não foi porque eu recebi um obrigado, não. Que não é pelo obrigado que nós fazemos, não é pela gratidão que fazemos, é porque eu vi um irmão que outrora era apenas um clamor, começando a reconhecer e agradecer coisas que Deus está fazendo na vida dele. Então essa virada de chave é que está em Romanos 12:2. Essa virada de chave, ela é espetacular. E é por isso que eu falei: ganhei a minha semana. Agora, qual tem sido, ou você consegue quantificar o seu tempo de gratidão a Deus? Você consegue fazer isso? O versículo ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças, agradecendo. E aí ele dá a sequência no versículo 7 que é maravilhoso. Ele diz: depois que você faz tudo isso, ponto, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ou seja, ninguém vai entender por que você está no meio do olho do furacão e você está sorrindo. Está tudo bem, pastor, está tudo em paz. Por que você está numa enfermidade e consegue sorrir? Por que às vezes você está passando por uma situação financeira delicada e consegue dar glória a Deus? Por que às vezes você está no meio de uma crise, de uma tribulação, e você consegue dormir em paz? Sabe por que ninguém entende? É a paz que excede todo entendimento. Ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Bíblia, palavra de Deus falando. Então ele fala: olha, você não precisa ficar ansioso. Não precisa. Não precisa. Deus tem cuidado de você. Quando eu uso aqui essa expressão, Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Não é apenas um jargão, um clichê, nada disso. É uma realidade, é uma fala pedagógica, é algo que eu quero estar programando a minha mente todos os dias. Porque da mesma forma que você pode ser programado para reclamar, pode ser programado para murmurar, programado para só enxergar pontos negativos, a palavra de Deus pode programar você, mudar a sua mente, mudar os seus olhos, mudar a sua lente, a sua forma de ver as coisas, para que você possa começar a enxergar coisas extraordinárias que Deus tem feito. Porque mais coisas tem feito Deus na sua vida do que o diabo tentando ganhar sobre você. Uma vez eu encontrei um senhorzinho lá em Manaus,
E esse tiozinho, ele era muito bem sucedido. Você olhava para ele assim, não dava nada para ele. Um tiozinho franzininho, bigodinho assim. E aí eu conversando com ele, e ele me contando, ele era o construtor, e ele me contando como que ele chegou em Manaus, depois de décadas antes de estar ali. Ele estava numa casa, um sobrado muito lindo, num bairro nobre lá. E aí a gente conversando, eu falei, mas como é que começou a construtora? Aí ele, meu filho, já fiz tanta coisa. Eu vim do Belém do Pará e vim para cá para poder trabalhar. E aí ele contando que em um período da vida dele, ele tinha começado a trazer barcos de boi. Ele comprava boi no Pará e trazia para Manaus e revendia nos frigoríficos lá. E aí, no mesmo jeito que tem as carretas aqui de caminhão gaiola, lá pode você trazer de barco, e vinha os barcos cheinhos de boi. Subia o Rio Solimões. E aí ele estava subindo, e ele disse que ele começou a prosperar, porque ele conseguiu trazer, ele falou assim, eu vou diminuir um pouco o meu lucro, vender mais barato, eu vou ganhar no volume. E nisso ele fez, ele começou a vender carne barata, de qualidade em Manaus, e ele começou a prosperar. Aí ele contando que logo, quando ele começou a prosperar, vieram os concorrentes dele, e aí os caras não conseguiam vencer ele no preço. O que eles fizeram? Programaram o dia que ele estava subindo com 2 barcos cheios de boi. Os caras foram lá e afundaram os barcos. Ele perdeu 2 carretas de boi, afundaram com os barcos, com os boi vivos. Sabotaram os barcos dele e derrubaram os boi. Aí eu fiquei impactado, falei, e o que o senhor fez? Aí o senhor foi atrás dos caras, o senhor sabe? Eu falei, não, eu sei quem foi, o que o senhor fez? Aí eu já fiquei, né? Falei, foi atrás dos caras, arrancou uma peixeira e foi atrás dos caras. Ele falou assim, não, meu filho. Aí foi quando eu comecei a mexer com obra. Eu sabia construir casa. Aí eu falei, e aí? Ele falou, não, aí. Aí ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse, meu filho, mais tem Deus para dar que o diabo para tomar. E eu falei, vixe, posso escrever no 2 Rogério 4:2 agora, vou escrever um outro versículo no meu texto. E ele falou assim, depois que eles afundaram meu caminhão, meu barco de boi, então eu tive que construir casa. E meu filho, ele falava assim, foi a melhor coisa que aconteceu, porque senão até hoje eu ia estar mexendo com frigorífico. Hoje eu estou construindo casa, ganhei muito mais dinheiro com casa do que quando eu ganhava com carne. Ei, o diabo, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Essa peleja que você está passando aí, que você está aí exaltando Satanás, é instrumento. É instrumento. É instrumento de Deus na sua vida. Como é que você tem visto as situações que você tem passado? Mateus capítulo 6, 22 diz o seguinte, os olhos são como uma luz para o corpo. E se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Como você tem visto as coisas que você tem passado? Você tem olhado as coisas com qual lente? Com qual posicionamento? Com qual entendimento? Qual tem sido o filtro dos desafios que você tem passado? Como você tem vivido a sua vida, meu irmão, minha irmã? O Evangelho, ele é maravilhoso. A Bíblia, ela é completa em todos os seus aspectos. E ela é íntegra, a mesma. Mas quem é que muda? Quem é que muda? Responde para mim, quem é que muda? Ah, que bênção, começou, eu mudo. Nós mudamos, nós quem? Quem muda é vocês, sou eu. Quando tem um monte de eu, aí vira assim, quem é que muda? Um monte de eu aqui. Hoje eu estou arrebentando com a língua portuguesa. Mas quem muda é você. Sou eu que começo a ter as minhas transformações e começo a mudar a minha forma de pensar e começo a mudar a minha forma de agir. Eu que coloco uma régua diferente e começo a querer medir a vida dos outros segundo as minhas medidas. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona a vida. Você vai se frustrar dessa forma. Porque cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua forma de ser tratado pelo Senhor. Quando você vê as situações do seu passado, os desafios que você enfrentou, as dores, as mágoas do passado, até que dia você vai ficar preso lá? Esse meu amigo me trouxe problemas de anos atrás, anos. Sabe aquela história assim, ó? Teve um problema aqui, uma DR,
Aí teve a DR entre o casal. Resolvemos? Resolveu. Então está resolvido, amor? Está resolvido. Amém. Glória a Deus por isso. Tá. Passa-se uns 2 meses. Aí o capeta faz uma festa, lança uma seta, bum, outra DR. Aí a hora que chega na DR de 2 meses depois. Essa DR aqui aconteceu em março. Aí a hora que chega aqui em julho, na DR de julho das férias. Lembra aquele dia lá, daquele trem que você fez? Mas vamos resolver só a DR de julho? Não, mas eu quero trazer a daquela de março. Vem cá, DR de março. Você está fedendo, mofada, mas eu vou ressuscitar. Eu vou tirar você do caixão, tá só podridão. E eu vou trazer você aqui de novo para a gente resolver. Mas a DR já não estava enterrada? O problema já não estava lá? O pecado já não foi perdoado? Você já não foi perdoado por Cristo pelo erro que você cometeu? Mas está até hoje se martirizando pelo erro que cometeu lá atrás. Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19. Bíblia, palavra do Senhor. E não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço nova todas as coisas. Que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, rios no ermo. 2 Coríntios 4,17. E assim, se alguém está em Cristo, você já aceitou Jesus na sua vida? Você pode levantar a sua mão? Senão nós vamos fazer um apelo aqui agora. Se você aceitou Jesus, levanta a mão bem alta. Eu já aceitei, pastor. Então se você já aceitou Jesus, significa que você está em... Você está em quem? Em Cristo. Então se você está em Cristo, segundo a palavra de Deus, lembra? Palavra de Deus, Bíblia, palavra de Deus. A palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Mas aí o capeta vira para você e fala assim: fazer performance aqui para ficar didático. Ah, lembra? Você pecou lá atrás, É ridículo, eu sei, mas é assim que ele faz. Ele vai e fala no seu ouvido. Ah, mas se você não conseguiu naquele dia, quem disse que você vai conseguir agora? E aí você fala: ah, é verdade. Naquele dia eu tentei e errei. Realmente, você tentou e errou. Mas após alguns dias você já cresceu um pouco mais. Você já aprendeu um pouco mais. Corre o sério risco de agora você conseguir dar certo. Por quê? Porque se você pecou lá atrás, a palavra do Senhor diz que já ficou no passado. E tudo que, se você está em Cristo, tudo se fez novo. Então aqui agora você tem total condição de acertar, de ser abençoado. Pastor, eu tomei decisões erradas lá atrás. Eu entendo. Porque o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje e será eternamente. Então Ele cuidou de você lá atrás. Ele está abraçado com você, cuidando de você aqui agora, falando assim: vai meu filho, vai meu filho. E Ele já está lá na frente, no seu futuro, entendendo como você vai crescer e prosperar. E está falando assim: vai meu filho, vai minha filha. Mas não, pastor. Sabe o que é? O senhor não conhece a minha história, meu passado. Sabia que o meu pai, minha mãe fez isso, fez aquilo outro. Não estou menosprezando, coloque amor nas minhas palavras. Mas coloque muito amor no que eu vou te dizer aqui agora. Mas você sabia, acredite se quiser, que a sua história não é a pior? E eu não estou menosprezando a sua dor, mas eu estou querendo jogar luz nela. A sua dificuldade não foi a pior de todas. Lembra quando o profeta estava lá na caverna e falou: só sobrou eu, vou ficar aqui. E Deus vira: sai dessa caverna, rapaz. Tem mais de 7.000 lá, ó. Bora. Levanta-te. Quero falar contigo.
Ele vira para Ezequiel e fala assim: levanta, eu quero falar contigo. Em Ezequiel capítulo 2, no versículo 1, ele vira e fala desse jeito para ele, ó. Cadê o Ezequiel que eu separei aqui? Aqui. Ele me disse: filho do homem, fica em pé, pois eu vou falar com você. E aí, ó, enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. É o Espírito Santo que fortalece você. E esse Espírito Santo já está disponível para você. Por quê? Porque Jesus, lembra? Jesus, quando ele morreu na cruz, ele pegou e falou assim: ó, é o seguinte, gente, eu vou morrer aqui na cruz, mas eu vou subir ao Pai, mas eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Ele é o Consolador, e ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então você está sozinho? Você está sozinho? Não, pastor, mas eu estou me sentindo tão sozinho. Eu entendo você, mas sentimento não ele é volátil, é diferente da realidade. É diferente da realidade. Sentir-se sozinho, você pode até se sentir, mas você não está sozinho. O sentimento é volátil, gente. Tem dia que eu estou sentindo que eu vou morrer se eu não comer, e é assim que vai acontecer. Estou sentindo tanta fome que meu estômago está aqui Ai, gente, acho que eu vou morrer de fome. Para. Você aguenta dias sem comer. Eu estou me sentindo tão triste, estou me sentindo que ninguém me ama, pastor. Eu estou me sentindo tão abandonado pela igreja. Pastor, eu estou sentindo que a igreja não me valoriza. Pastor, sabe o que é? Foi meu aniversário, o pastor nem me ligou. E o Satanás está usando essa situação de ser volátil do sentimento, os seus altos e baixos emocionais, para pegar você e colocar dúvida na sua cabeça. Agora, por que você vai duvidar de um Deus que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Por quê? O que te leva a duvidar dEle? O que Ele fez para você duvidar dEle? Fala para mim. Ele não precisa de advogado, mas só para me entender, eu queria muito entender. Aonde foi que Deus errou com você para você sair de perto dEle? Aonde foi que Deus falhou com você para que você pudesse questioná-lo e achar que não vai dar certo? Pastor, mas porque aconteceu algumas coisas que eu orei e Deus não respondeu. Então quer dizer que não houve a resposta a tempo e a hora segundo o seu desejo? Peraí, então quem é Deus e quem é o servo? Quem é o Senhor e quem é o servo? Porque se Deus tem que responder todas as coisas ao meu tempo e minha hora, quem está sendo o Senhor e quem está sendo servo? Diz para mim. Deus, o Senhor não me responde agora. Se o Senhor não me responder, eu vou ficar chateado. Não vou dar o dízimo esse mês, você vai ver. Também não vou no culto. Não vou tomar a ceia. Não vou servir direito na igreja também não. Quer saber? Não me chamam para servir em mais nenhum ministério. Eu só vou ficar lá no fundo para poder ficar lá. Nada a ver com quem está no fundo, tá? Eu só vou ficar sentado, vou colocar assim. E ninguém faz nada. Por quê? Porque a igreja erra, os pastores erram, os líderes erram. E você não erra em nada. Tá tudo certo. Você é troféu joinha para você. Gente, coloca muito amor nisso que eu estou dizendo. Coloca muito amor nisso que eu estou dizendo para você. Porque você é a igreja do Senhor. Você é o filho amado de Deus Pai. E se você estiver conectado nele, como diz em João capítulo 15, se você estiver conectado na videira, que é Cristo, e você estiver ali ligado, centralizado nele, assim, você é um com Deus, o seu propósito é alinhado com Deus, ele vira para você e fala o seguinte: se você me pedir alguma coisa, vai ser concedido. Pedirão, se vocês permanecerem, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Imagina, aquilo que você ora, acontece. Uau!
Imagina isso. Imagina isso. Eu quero aqui encerrar esse momento agora. Eu queria compartilhar um último versículo. Esse eu gostaria que você abrisse comigo. Está lá no livro de Romanos. Romanos, cadê meu Romanos? 4:17. Romanos capítulo 4:17. Eu vou ler esse versículo e já vou encerrar. Aí nessa hora você fala assim, mas já? Você fala assim, eu vou ler esse versículo e já vou encerrar. Vocês são fantásticos. Romanos capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte: como está escrito, eu te fiz pai de muitas nações, diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se elas fossem. Na versão NVI diz o seguinte: como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. Existem algumas coisas na sua vida que, não vou dizer, tem coisas na sua vida que você pensa que ainda não existe. Mas pela palavra do Senhor e pela fé, o nosso Deus pode trazer à existência aquilo que para você hoje não é real. E quando eu falo coisas, eu não estou falando de coisas materiais apenas. Mas Deus pode trazer à existência uma alegria genuína que você pensa que jamais terá. Deus pode trazer à existência a paz que excede todo entendimento, e ela pode envolver você, e você pode deitar e dormir. Deus pode trazer à existência um novo ânimo. Deus pode trazer à existência a saúde. Deus pode trazer à existência recursos. Deus pode trazer à existência a restauração. Deus pode trazer à existência a alegria de conquistar, de fazer, um desejo de sonhar novamente. Deus pode trazer à existência o mesmo Deus que vivifica os mortos. Eu falo com você porque nós trazemos a linha do tempo nosso como igreja. Tem tanta coisa que a gente nunca imaginou que ia viver e estamos vivendo em Deus. Para pensar. Abre aí lá a sua mente e começa a analisar aquilo que está lá em Lamentações. Começa a trazer à memória aquilo que te traz esperança. E começa a ver quantas coisas Deus já fez na sua vida. E aí eu te digo, o Deus que é o mesmo, o Deus que Ele foi ontem, hoje e será eternamente. O Deus que fez milagre ontem, faz milagre hoje e fará milagres amanhã. O Deus que restaurou ontem, restaura hoje e irá restaurar amanhã. O Deus que proveu ontem, proveu hoje, irá prover amanhã. É esse Deus que completa você. Ele não muda. Então eu desafio você a se colocar de pé nessa noite. Porque grandes são os nossos desafios, amém? São grandes os desafios. São grandes. Existem coisas que podem parecer impossíveis aos olhos humanos. Mas o mesmo livro de Hebreus, ele deixa bem claro que o nosso Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou sonhamos, segundo o seu poder que opera em nós. E segundo o poder que opera na sua vida, na minha vida. Então eu desafio você nessa noite a nós orarmos juntos acerca disso.
Porque o mesmo Deus que fez milagre ontem, Ele fez um milagre hoje na sua vida de estar vivo. E é o mesmo Deus que irá fazer milagres amanhã, seja qual for o seu pedido. O mesmo Deus que protegeu você na dor e te trouxe vivo e te fez suportar todo o sofrimento, ainda que seja com grandes sequelas, ainda que seja com cicatrizes horríveis, ainda que seja mancando, ainda que você saia cheio de dor, cheio de cicatrizes, cheio de marcas, mas esse Deus guardou você. É o Deus que está cuidando de você hoje, e é o mesmo Deus que cuidará de você eternamente, e é o mesmo Deus que estará recebendo você na eternidade, no dia que a trombeta tocar. Porque Ele tem pensamentos de paz para você e não de mal. Então eu quero orar com você nessa noite. Você me permite nós orarmos juntos? Amém? Podemos orar juntos? Então eu queria que você orasse e que você trouxesse agora à memória aquilo que Filipenses está falando para nós. Clame ao Senhor pelo seu milagre. Clame ao Senhor pelo desejo do seu coração. Coloque diante do Senhor a causa que você julga impossível. Mas agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. E deixe bem claro, para essas situações adversas, que o seu Deus é muito, mas é muito maior do que esse desafio que você está enfrentando. Porque maior é Cristo, maior é o Deus que está em você do que esse inimigo que está lá fora. Você pode colocar a mão na altura do seu coração? Senhor, nós entendemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que nos abraçou, às vezes na nossa infância, adolescência, quando aceitamos o Senhor Jesus, na nossa juventude. O mesmo Deus que tem cuidado de nós, que nos proporcionou experiências maravilhosas. O mesmo Deus que visitou tanta gente. O mesmo Deus que trouxe curas. O mesmo Deus que restaurou famílias. O mesmo Deus que libertou pessoas das drogas. O mesmo Deus que trouxe provisão financeira. O mesmo Deus que abriu portas. O mesmo Deus que estava lá junto a Moisés e abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que fez a muralha cair diante de Josué. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que trouxe a vitória para Golias para Davi diante de Golias. É o mesmo Deus que tem cuidado do seu povo. É o mesmo Cristo que, nas pequenas coisas, salva uma mulher de ser apedrejada. É o mesmo Jesus que entra numa casa, numa festa de casamento e provê vinho e alegria para aquela casa. É o mesmo Jesus que pegou na mão de Pedro quando ele estava andando no meio ao mar e se afundou no meio das ondas. É o mesmo Deus que socorreu Pedro e entregou a ele um propósito de vida. É o mesmo Deus que mudou a história da sociedade. E é o mesmo Deus que me deu uma promessa, que deu uma promessa para a tua igreja. Esse Deus tem cuidado de nós. E nós cremos nesse Deus. Entendemos que o Deus que faz nova todas as coisas. E é esse Deus que chama as coisas que não existem como se elas já existissem. Que nós possamos estar conectados no Senhor, alinhados com o teu propósito. Esse é o desejo do nosso coração. Nós entregamos e suplicamos ao Senhor. E somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Como o Senhor tem sido bom. Como o Senhor tem sido maravilhoso. Senhor, nós somos gratos. Sou grato pela minha casa. Somos gratos pela nossa família. Somos gratos por estarmos juntos como igreja. Somos gratos pela nossa saúde. Pelo alimento que o Senhor tem nos dado. Somos gratos pelo derramar do Espírito Santo no nosso meio. Te louvamos por tudo isso. Te louvamos pela provisão do Senhor em nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?